Já já, Libertadores da América aqui na programação da rádio Band News FM, toda especial neste sabadão. Ó quem vai comentar essa partida. Denilson Show, o nosso comentarista Band News FM, que já vestiu as duas camisas, a do Palmeiras e a do Flamengo. E esse coração, Denilson, como é que tá? Tudo Que bem? maldade, hein, Bruno? Bom, um abraço, ouvintes do Band News FM, mais uma decisão, vai ser um prazer muito grande poder estar nessa transmissão, se tratando aí de dois grandes clubes do futebol brasileiro, com histórias no futebol brasileiro, enfim, pode ser o tri aí da Libertadores. O Palmeiras, no espaço de 10 meses, vai estar disputando a sua segunda Libertadores consecutiva. Maior parte desses jogadores que ganharam naquela final contra o Santos continuam nesse elenco. Eu acho que isso tem um peso, o fato de ser o mesmo treinador, de ter vivido esse sentimento de estar numa final, essa atmosfera e tudo mais, eu acho que tem um peso nesse sentido, mas por outro lado, o Flamengo também tem jogadores que já disputaram a final da Libertadores, muda obviamente o treinador, naquela ocasião o Jorge Jesus, agora o Renato Gaúcho, mas não tira de maneira alguma aí essa responsabilidade e de repente até essa experiência dentro do campo. A minha expectativa, Bruno, é uma expectativa que seja pelo menos um jogo diferente do que foi a última final da Libertadores, que foi Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, porque tecnicamente foi um jogo muito ruim. Então, aos olhos do torcedor, e até para a gente que vai estar trabalhando nessa transmissão, que seja um jogo legal emocionalmente, fisicamente e principalmente tecnicamente. Porque a Libertadores merece um jogo dessa forma, até dentro das características dessas duas equipes. Você falou da questão física, né? Do lado flamenguista, especialmente, alguns jogadores, talvez boa parte das principais estrelas não vivendo o auge, né? Exatamente nessa valência, a questão física. Palmeiras tem a volta do Felipe Melo, que também teve um longo processo de recuperação. Você vê algum time nesse quesito, especialmente, num patamar superior em relação ao rival? Eu acho que o Palmeiras está melhor fisicamente. Se você pensar que um dos principais jogadores, ou alguns dos principais jogadores do Flamengo, mas no sistema defensivo, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz não tá 100% fisicamente, isso é fato. Não estou falando uma questão clínica. Justamente por causa da questão clínica, eles tiveram que ficar fora de jogos e essa intensidade você vai perdendo o seu condicionamento físico. Acho que os dois não aguentariam jogar por 90, 95 minutos na intensidade de uma final de Libertadores. Pode ser que durante o jogo um dos dois saiam para dar entrada para Gustavo Henrique, enfim, o Léo Pereira, se eu não me engano, está fora porque está suspenso. E no sistema ofensivo, o Bruno Henrique é um outro cara que fisicamente pode ser que ele não aguente os 90 minutos, mas é um cara decisivo. Ele jogando 50, 60 minutos e se o Palmeiras dá espaço para ele consegue definir o jogo. Agora, pelo lado do Palmeiras, todos os jogadores pelo menos nesse momento agora na minha cabeça, todos os jogadores estão bem. É que tem uma questão aí de rotatividade que o Abel gosta de fazer, mas eu imagino que ele deve ir com o Felipe Melo protegendo a zaga. Eu ouvi dizer que ele vai com 3 zagueiros para povoar um pouquinho mais esse meio de campo, que é onde realmente o Flamengo tem um poder, principalmente se o Arrascaeta jogar, porque aí a ação, a criação da jogada no meio de campo ganha um poder considerável, porque o Arrascaeta é um jogador muito bom, que é um outro jogador que fisicamente também não sei se aguenta o jogo todo. Se ele ir com o Michael cai do lado do Mike, que deve ser um dos jogadores titulares, porque o Marcos Rocha está fora. E aí é um confronto difícil para o Mike, porque é um cara que o Michael vive um momento interessante, enfim. Acho que vai ser um jogo com todos os ingredientes de ser uma grande final pela qualidade das duas equipes, independentemente da questão física. Fosse Abel, fosse Renato. Abel, começaria com Melo entre os titulares, Renato, Michael ou Arrascaeta? Eu começaria, Renato Gaúcho, parte do Flamengo, eu começaria com o Michael. O Michael está num nível de confiança muito grande, ele até deu uma entrevista achando que não vai jogar, né? Eu acho que mostra aí também humildade, mas assim, ele vem jogando muito bem, não é fácil destacar no meio de tantos grandes jogadores que o Flamengo tem, e ele vem conseguindo se destacar. A temporada dele é muito boa, né? Muito boa. Eu entraria com ele como titular e deixaria o Arrascaeta para, de repente, mudar um pouco o panorama do jogo, como ele vem fazendo nos últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Do lado do Palmeiras, até uma informação, eu acho que o Felipe Melo vai, porque tive uma informação de que ele falou que jogaria com a perna só. Então, para ele ter esse tipo de comportamento, é porque já foi falado dentro do vestiário, hoje já teve a conversa com o Abel, ou o Abel deve ter falado para ele, olha,
Você vai ser o meu volante ali, você vai ser o primeiro combate ali no meio de campo. Então, se eu pudesse palpitar, eu palpitaria que o Felipe Melo vai ser esse volante para tentar diminuir o espaço aí do grande talento que tem o meio de campo do Flamengo. É isso. Uma hora antes da bola rolar, claro, a gente vai ficar sabendo o 11 inicial do Flamengo e do Palmeiras. Você é um cara que dispensa apresentações, já viveu realidades parecidas com a que estes atletas vão vivenciar, já estão vivenciando lá no Uruguai. Final de campeonato, um jogo especial. Como é que é o dia para o atleta de excelência, de preparação mental, física, os últimos ajustes? Como é que é esse dia para o cara que vai entrar em campo para jogar uma final de Libertadores da América? Bruno, eu tenho falado nessa pré-final de Libertadores, até por ter tido já esse sentimento de disputar, enfim, finais e tudo mais, o momento mais legal e mais tranquilo é quando você está treinando, né? O Flamengo foi, obviamente, antes para o Uruguai, assim como o Palmeiras. Então, aquele momento do recreativo, do treinamento, é o momento mais tranquilo, é quando os caras estão mais relaxados. O problema é quando acaba o treino, quando você vai para o chuveiro tomar aquele banho, quando você vai no ônibus, quando você chega no hotel, aí você janta ali com aquela brincadeira, mas aí você vai para o teu quarto. Não sei qual que é a programação do Palmeiras nesse sentido, mas normalmente eles dividem quarto, são 2 em cada quarto e tal, e aí você começa a pensar mais no jogo. E aí a situação fica mais complicada. Eu falo um pouco do sentimento que eu tive, um buraco no estômago, uma ansiedade de querer chegar ao jogo logo. Quando começa o jogo é a parte mais fácil, enfim, fácil. É a parte mais tranquila, porque é o que você sabe fazer, jogar futebol. O problema é controlar justamente essa pré. Esse horário, as horas que antecede o jogo, essa ansiedade que às vezes acaba complicando aí a vida do atleta. É fim de semana de Enem também, né? Para o estudante, é estudar até a última hora ou que já sabe, não adianta muito ficar lembrando, olha, esse lateral ele costuma ter mais deficiência quando eu corto para dentro. O jogador, no caso, fica retomando esse tipo de informação ou já está tudo ali aglutinado e ele, de fato, só tenta se acalmar para começar o jogo de fato? Eu vou assim, dar como exemplo o que a gente viveu na final da Copa do Mundo de 2002. O Felipão, na pré-eleição, por exemplo, ele só falou o time que ia jogar. O time que vai jogar é esse daqui, Marcos e Ronaldo. Não vou falar mais nada, porque ele já tinha falado tudo. Então, provavelmente, o Abel e também o Renato Gaúcho devem ter esse comportamento, porque quanto mais informação para o jogador muito próximo de uma final, ela é ruim. Posicionamento de bola parada, já sabe tudo, né? Como vai se comportar. Ele né? já vem treinando isso já há algum tempo, provavelmente com vídeos, que isso aí também exaustivamente é ruim para o jogador, toda hora tem que descer ali no salão para ver vídeo, para ver isso, para ver aquilo. Então, quanto menos o treinador falar no dia da final, é melhor para o jogador. Essa é a minha opinião, até pelo fato de ter jogado e ter disputado finais de campeonato. Então, quanto menos informação no sentido de falar, vamos ali ver mais um vídeo ali, vamos ali ver como é que o Flamengo vai fazer. Não, esquece. Isso aí já foi feito já nesses 2, 3 dias antes, e até ao longo desse último mês, se pode dizer assim, porque a gente falava muito na imprensa, né? O jogador joga o brasileiro, mas tá com a cabeça lá. O jogador tá jogando aqui, mas tá com a cabeça lá. Então, quanto menos informação o treinador passar para o jogador no dia da final, na minha opinião, é melhor para o atleta. Agora é cabeça e corpo em Montevidéu. A bola rola às 5 da tarde. Transmissão especial Band News FM com esse cara. Denilson Show nos comentários. Aline Fanelli, Maurício Dó, Marcelo Dó, Maurício Ferreira com a reportagem de rua, também no Rio de Janeiro, reportagem de rua, Maurício Bastos trazendo todos os detalhes rubro-negros. Um dia muito especial para o futebol brasileiro e futebol sul-americano. Estou misturando as bolas. Final de Libertadores com grande elenco. É isso, grande elenco. Obrigado, tá bom? Bem. Valeu, Brunão. Valeu.